A paz do Senhor. Começa agora a videoaula do módulo 3 do curso básico de teologia pelo ITB, Instituto Teológico Bethesda, o módulo de Cristologia. Irmãos, Cristologia é uma matéria simples que vai vir falando sobre Jesus Cristo, a pessoa de Jesus, né? Os irmãos já sabem, Cristologia significa estudo ou tratado, Cristo Messias, o estudo de Cristo, né? O tratado de Jesus. Amém? Nós temos que começar, logo na página número 4, a falar sobre o Jesus histórico. O Jesus histórico, irmãos, são estudiosos que procuram questionar a forma tradicional que Jesus se apresentava à igreja no Novo Testamento. Para eles, Jesus nunca fizera uma reivindicação messiânica e nunca instituiu qualquer sacramento, nunca predisse a sua morte e nem ressuscitou dentre os mortos. O Jesus histórico, a base do Jesus histórico diz que Jesus, ele era um engodo. O que é um engodo? É aquilo que se utiliza para chamar a atenção. Peço perdão aos irmãos, porque eu estou aqui na nossa igreja, que está passando carro e coisa e tal, mas eu espero que os irmãos estejam me entendendo muito bem. Então, engodo significa aquilo que se utiliza para chamar a atenção de alguém. Então, para o Jesus histórico, para quem procura o Jesus histórico, eles procuram a vida de Jesus sem ser o Messias. Só que os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João não tem como dar uma base para esse Jesus histórico, esse Jesus pessoal não Messias, porque é muito vago. Os evangelhos falam mais da divindade de Cristo. E a igreja acredita fielmente na palavra. A igreja acredita fielmente em tudo aquilo que se diz no texto, nas escrituras sagradas. Agora, para Jesus se tornar Messias, nós temos que entender muito bem. Há um processo de cristificação. A página 17 vai dizer que cristificação entende-se que é o ato ou efeito de um homem de Nazaré, de fato a pessoa humana, ser permeado pelo Cristo. Porque nós temos que entender uma coisa: Jesus, ele foi 100% Deus e também foi 100% homem. Então nós temos que saber distinguir e tirar a diferença dentre os dois. Por quê? Jesus de Nazaré era aquele homem que veio à terra em forma de um homem e viveu como homem. O Cristo, o Messias, já era divindade da parte de Jesus Cristo, irmãos. Mas da onde sai o Jesus de Nazaré? Simples, porque Jesus veio de Nazaré. Por isso, Jesus de Nazaré. Por isso eles falam José de Arimateia, porque José veio de Arimateia. Então, o lado homem de Jesus era Jesus de Nazaré. Mas quando Cristo foi cristificado, quando Jesus foi cristificado, ele se torna Jesus Cristo. Jesus homem, Cristo Deus. Então há uma separação: Jesus homem e Jesus Cristo. Tá? Vamos continuar aqui para o nosso estudo. Quando a gente pesquisa o que significa cristificação, significa o seguinte: ato ou efeito de cristificar-se, ou seja, unir-se a Cristo, formando uma unidade. Aí, se nós abrirmos lá em João, olha só, vamos abrir aqui em João. Você que está com a tua Bíblia aí, meu irmão, abra em João, capítulo de número 17. Olha que coisa interessante. Capítulo de número 17, verso de número 20, que diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram e creem em mim por intermédio da sua palavra. Jesus está falando de quem? De nós. Olha só, não rogo somente por estes, os que estavam com ele em sua época, nos seus dias, mas também por aqueles que vieram e creram em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Isto é cristificação. Nós nos unimos a Cristo. Nós nos entrelaçamos na essência de Cristo Jesus. E isso é um dos fatos que muitas pessoas, às vezes, não compreendem, porque Jesus ele teve que passar pelo momento de cristificação. Jesus ele teve que enfrentar a cristificação. E se nós percebermos, irmãos, se nós analisarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus ele teve que ser reconhecido como Cristo. Jesus ele teve que ser apresentado como Cristo. E isso nós vamos ver justamente aqui em Mateus capítulo de número 16, o verso de número 15, que diz assim: mas vós, continuou ele, quem dizes que sou eu? Jesus pergunta: quem dizes que sou eu? Olha só o que respondem a Jesus. Respondendo Simão Pedro: tu és Cristo, o Filho de Deus. Aqui Jesus já está cristificado. Por quê? Porque reconhecem Jesus como Cristo, como Deus, como Messias. Simão Pedro reconhece: não, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então reconhecem a divindade de Cristo. Então aqui Jesus começa a ser cristificado. Jesus começa a ser reconhecido como Jesus, como Deus, como Cristo. Porque se nós olharmos lá em João, olha que interessante. João capítulo de número 2, o verso de número 11, o capítulo de número 2 vai falar sobre as bodas de Caná. Depois que Jesus transforma a água em vinho, conforme os irmãos muito bem sabem, os irmãos vão perceber no versículo de número 11 de João capítulo de número 2, que diz assim: com este, olha o que João disse, com este, deu Jesus a princípio dos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, vírgula, olha que interessante, e os seus discípulos crerão nele. Então isso significa que até aqui os discípulos não criam em Jesus, mas através da cristificação de Jesus, quando reconhecem Jesus como Messias, como Cristo, como Filho de Deus, ele passa a ser chamado como Mestre, ou Messias, que é um atributo, que é um elogio que dão a Jesus. Messias reconhece Jesus como Filho de Deus, Filho do homem. Tá bom, irmãos? Então nós temos que entender isso. Só que o interessante de tudo é que se nós pararmos e analisarmos, Jesus, ele poderia muito bem, irmãos, ele poderia muito bem ser cristificado. Porque se nós olharmos a forma que Jesus foi concebido, nós vamos perceber que é algo sobrenatural. Se nós olharmos a página de número 21, nós vamos ver a geração natural, que é a geração humana, que é a nossa. Eu vou ler aqui para os irmãos entenderem na página 22. A forma pela qual a raça humana é fecundada é a iloplasmática. O prefixo ilo vem do vocabulário ili, que quer dizer formar. Esta análise etimológica nos leva a concluir que um corpo ilogerado é um corpo gerado pela matéria. E entende-se por matéria, neste contexto, substância física, ou com mais aprofundamento, pelo ponto de vista filosófico da expressão, o que dá a realidade concreta a uma coisa individual, que é o objetivo da instituição no espaço e dotado de uma massa mecânica. Então a nossa fecundação é a fecundação iloplasmática, é a fecundação que nós conhecemos quando os nossos pais se relacionaram, nós crescemos na barriga de nossas mães e nós fomos concebidos. Então essa é a nossa fecundação, fecundação iloplasmática. Cristo não teve essa fecundação. Cristo não teve essa fecundação, porque José não teve um relacionamento íntimo com Maria para poder gerar Jesus. Não, muito pelo contrário. Eles não tiveram contato nenhum para Jesus ser gerado.
Se nós continuarmos olhando na página 22, nós vamos perceber no número 2 a geração sobrenatural, que é a geração divina do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua geração é a geração bioplasmática. Cristo não foi gerado iloplasmática, com a geração iloplasmática, a fecundação iloplasmática não. Ele foi com a bioplasmática. A palavra bios vem em grego e é vida, e significa vida. E relembrando o sufixo plasmática vem de plasmar, que quer dizer formar. Então isso significa que um corpo bioplasmático é um corpo formado pela vida. Logo, Jesus foi gerado pela vida. Isso é interessante. Eu vou continuar lendo para você ter uma ideia. Talvez essa ideia fique meio estranha para você. Pois lendo o Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, vê a própria declaração, perdão, irmãos, acerca de um profeta. Entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista. Jesus disse isso por quê? Porque João Batista, ele teve a fecundação iloplasmática. Torna a repetir: entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista. Jesus sabia que ele próprio era o maior ser da face da terra, um único 100% homem, mas também tinha a consciência de que não tinha provido da carne de Maria e de muito menos de José, conforme eu acabei de falar para os irmãos. Conforme vemos em Lucas, no capítulo 1, versículo 35, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Filho de Deus. Falando de modo reverente, Gabriel diz que o Espírito Santo descerá sobre Maria e que o poder do Altíssimo lhe envolverá. Portanto, o homem Jesus não fora formado pela matéria iloplasmática, mas sim pela vida bioplasmática. Não foi contaminado pelo elemento pecaminoso que havia em Maria. Então há uma certa diferença. Cristo foi formado pela vida, porque o poder do Altíssimo desceu sobre Maria e a envolveu. Então, irmãos, basicamente, o módulo de Cristologia, você vai entender um pouco mais sobre Cristo. Ao decorrer das videoaulas, nós vamos entender o percurso também que Jesus teve para a sua crucificação outrora, sabendo que ele já estava cristificado, já tinham o reconhecido como Cristo, já tinham o reconhecido como Messias. Então, nessa matéria, nós vamos procurar entender os passos de Cristo, nós vamos ver os atributos de Cristo, vamos ver o percurso que Cristo passou para ser crucificado e se ele tinha alguma pena, e se eles podiam crucificar a Cristo, coisa que não podiam. Que Deus venha abençoar você, a tua casa. Espero que você tenha entendido. Me perdoe o barulho, irmãos, mas a gente vai melhorando. Deus abençoe.